Ora bem, a questão da educação é uma questão que nós todos sentimos de uma forma muito premente, não é? Ou seja, como pais, seja como educadores, seja como professores, seja como de várias maneiras, como é que nós neste momento educamos e como é que ensinamos, como é que se faz o ensino. À distância e destas formas mistas tem sido uma coisa muito presente na vida da maior parte de nós. Como alguns de vocês saberão, nós temos aqui em casa alguma experiência em ensino doméstico, que não se atinha propriamente à casa, não é? Como as pessoas agora fazem, e uma história toda de procura de projetos interessantes educativos que se estejam a passar, que se tenham passado, de ideias que tenham sido desenvolvidas, e nesse sentido tenho algumas ferramentas para partilhar, e algumas delas são ferramentas de raciocínio. Algumas das pessoas que me são muito próximas são professores, são docentes, alguns até foram meus professores, e temos conversado um bocadinho, às vezes não tanto quanto gostávamos. E então esta conversa é também o resultado dessas conversas, e agradeço às pessoas que sabem quem são a oportunidade de termos conversado sobre isto. Eu penso que há, do lado de muitos professores, eu vou falar aqui de professores, educadores no geral, uma sensação de que estiveram a trabalhar muito sem rede, que estiveram a fazer alguma coisa para a qual não estavam preparados, que estiveram a fazer alguma coisa que gostavam que tivesse corrido de outras maneiras, que foi um desafio imenso, que não sabem muito bem como é que isto vai ser a seguir quando se retomar o ano letivo, e penso que muitos deles partilham um sentimento de insatisfação. E eu percebo isso, mas gostava de oferecer um bocadinho a minha perspectiva. E a minha perspectiva é que as pessoas estiveram a trabalhar de uma forma brilhante num momento de crise. E que, exceto as universidades ou as poucas escolas à distância, e os serviços de telescola onde eles existam, e etc., que têm treino específico para isto, e se calhar mais gente na área da formação propriamente dita do que na educação, haverá poucas pessoas no mundo, ou haveria até há pouco tempo, poucas pessoas no mundo, com tanta experiência como os professores neste momento têm. Ou seja, os professores e os alunos neste momento, tendo passado por esta crise, são neste momento os peritos em ensinar à distância. Por muito que haja ministérios, por muito que haja especialistas, ninguém sabe tanto experiencialmente, ao longo de tantas horas e de tantas circunstâncias e com as dificuldades, que a coisa, como ela apresentou, do que os professores. Eu acho que esta experiência é uma experiência que não se pode deitar fora, e é uma experiência que deve ser reconhecida enquanto tal. E nesse sentido parece-me que é fundamental que os professores identifiquem aquilo que se passou, sejam possível que tenham voz ativa na implementação de outros tipos de práticas, e também que estejam em conjunto. E depois há todo o lado dos alunos e dos pais, ou seja, nós tivemos aqui uma série de obstáculos, nós de repente estivemos a trabalhar com plataformas que não conhecíamos, com servidores que não eram capazes muitas vezes de dar vazão àquilo, com plataformas com grandes problemas, algumas de segurança, pelo menos em determinados momentos, basicamente na corda bamba, sem termos metodologias de trabalho à distância, por um lado, sem termos hábitos de estudo autónomo, por outro lado, sem termos uma limitação adequada entre o que é o espaço familiar e o espaço de descanso e o que é o espaço de trabalho para todas as partes envolvidas. Foi assim uma coisa um bocado promíscua, e por isso foi uma coisa um bocado invasiva. Mas isto não foram erros, quer dizer, isto foi uma resposta de crise, isto foi o que foi possível fazer. É importantíssimo que nós sejamos capazes de reconhecer isto para sermos capazes de fazer de outra maneira, não é? E a esse nível é importante perceber o que é que nós agora temos de servidores. As pessoas aprenderam a trabalhar com plataformas, gostaram destas, têm outras. Quais? As questões de segurança. Há coisas aqui de código aberto, há coisas aqui com imensa privacidade, tem havido escândalos em teletrabalho, de empresas a monitorizarem dados e a tirarem dados dos trabalhadores que não deviam, e sem o seu conhecimento. Houve invasões em reuniões, em meetings e em muitas coisas assim. Portanto, nós temos aqui um problema sério, mas nós também temos alternativas. As pessoas sabem quais são. Quem aqui em Portugal nos pode ajudar, fora das questões só do Ministério, a resolver este problema das plataformas
online. Por exemplo, há pessoas ligadas, e há aquela Associação à Privacidade que eu já tenho falado, que se disponibilizou para criar e para ajudar a pôr de pé plataformas seguras para professores e alunos a nível de ensino. Em código aberto, livre, etc. Eu li uma notícia há 2 dias que agora uma pessoa que tinha sido fundamental, a pessoa que estava à frente do marketing, das relações públicas, etc., da Microsoft em Portugal, neste momento é diretora executiva, ou uma das diretoras executivas, do programa Portugal Digital, que é um programa do Estado. Portanto, isto é uma coisa que nos salta um bocadinho à vista e ficamos a pensar se os melhores interesses das pessoas estão, de facto, a ser tidos em conta, porque a Microsoft tem tido um papel demasiado presente na nossa educação. As pessoas trabalharem com o sistema Windows parece-nos muito óbvio, muito intuitivo para quem é aquilo que faz, não é? Quem não foi oferecido outra coisa, mas não é uma coisa nada salutar, ok? E há alternativas que as pessoas facilmente poderiam usar. A Microsoft não é de código aberto, nós não sabemos, um programador não sabe o que é que aquilo está a fazer, não é? É um produto de um produtor, é fechado, é pago, mas é um produto exclusivo. Nós temos a possibilidade de ter plataformas abertas, portanto, se calhar é muito importante que soubéssemos o que é que realmente o código estava a fazer, ter controle sobre esse processo. O que se liga com outra coisa, que é, este momento é muito fértil em termos educativos. E a minha proposta mais ousada é que sejamos capazes de secundarizar os currículos, porque parece que não funciona muito bem andar a correr atrás deles neste momento e nesta situação, ao mesmo tempo que se passam coisas extraordinárias com as pessoas. Quer dizer, as pessoas estão a aprender como estar com os outros, os alunos verbalizam coisas como eu penso em mim de outra maneira, eu penso nas minhas relações familiares com os outros, eu aprendi a ter mais paciência, eu aprendi a valorizar o estar lá fora, ou eu estou com dificuldade em voltar a sair, ou eu não sei estudar por mim, ou pelo contrário, sei estudar muito por mim, ou então eu percebo que estar online me distrai muito, ou uma série de coisas. E estas coisas, então, em termos filosóficos, em termos éticos, em termos de uma quantidade de coisas, mas também em termos das disciplinas da IT e de tudo, são fundamentais. Quer dizer, isto é a base da educação, e se nós formos capazes de dar um passo mais, que é o passo de vamos responder às pessoas e achar que a vida ela própria é educativa, e que a vida não serve os currículos, mas os currículos vão servir a vida. Portanto, quais são as perguntas, as dificuldades, as coisas que estas pessoas nos estão a trazer? E o que é que isto tem a ver com a ética, com a ontologia? O que é que isto tem a ver com a estética? O que é que isto tem a ver com a minha psicologia, com as relações sociais? Se nós formos capazes de dar esse salto e deixarmos-nos guiar por essas coisas, nós vamos com certeza integrar currículos nisso tudo e conhecimentos, mas vamos muito além. E eu penso que num momento de crise é fundamental que nós passemos de informação para a aprendizagem e de aprendizagem para desenvolvimento pessoal e desenvolvimento social. Portanto, isto aqui também é um bocadinho um apelo, um call to arms e to action, de que sejamos capazes de dar alguns murros na mesa e de ter o bem-estar das pessoas em conta quando voltarmos a fazer algo parecido com isto que todos estamos a perceber que de alguma maneira vamos fazer. É fundamental que nós ouçamos os alunos, que nós ouçamos as famílias e que sejamos capazes de fazer diferentes. É fundamental, eu acho, que as pessoas se assumam como peritos e que as suas percepções, que as suas dificuldades, que as suas experiências possam ser partilhadas e não fiquem no canto de cada um e que sejam elas a mover a mudança em vez da mudança vir de alguns iluminados. E parece-me que é fundamental que em termos de estrutura as coisas mudem. Portanto, isto não é o terreno de outros, isto é o nosso terreno, nomeadamente isto é o terreno dos alunos, isto é o terreno dos professores antes de mais. E a educação serve a vida, não é a vida que serve a escola, nem sequer à distância. O sonho de qualquer educador, parece-me, é sempre contribuir para o desenvolvimento das pessoas e não é ensinar-lhes a página 33 do livro não sei dos quantas. Portanto, num momento tão fértil, nós devemos, pela saúde mental das pessoas e pela relevância de tudo, não é? Porque de tudo o que é saber, de tudo o que é pensar, insistir nisso. Não é? A convidar as pessoas a pensar, convidar as pessoas a ser críticas, convidar as pessoas a trazerem questões, convidar as pessoas a pensarem e a perceberem, então,
que toda a história humana, que toda a história da cultura, seja ela do lado mais literário, poético ou filosófico, seja ela de um lado mais das disciplinas científicas, contribui para nós podermos pensar este momento e para nós lidarmos com as nossas dificuldades e desafios neste momento. Por exemplo, se nós não aprendemos estatística, não percebemos nada do que é que os números do Covid nos dizem, porque fazemos erros como aqueles que nós vimos nos mídias, não é? Que é confundir a curva da derivada, a curva do crescimento de números com o crescimento de números em si, o que foi um exemplo, quer dizer, a maneira como isso se propagou foi um exemplo clássico, parece-me a mim, de má comunicação em ciência. Má comunicação no sentido em que não houve comunicação, não é? Não é alguém que tenha feito um erro, houve várias coisas que não correram bem. E uma das coisas que não correu bem foi que, claramente, nesta linha de conversa, algumas pessoas não sabiam o que eram derivadas. E isso pôs vidas em jogo. Portanto, se nós atentarmos nisto, temos uma forma de olhar para o desafio que temos em frente que me parece bastante interessante. E esta é a ideia do dia, ou se calhar da semana, ou uma coisa qualquer do género, mas é também a minha vénia, não é? A todos os professores que agora se transformaram e foram iniciados como peritos de ensino à distância, a todos os alunos que é a mesma coisa, e boa, para a frente.